Olá a todos, estamos de volta aos 21, o projeto dos 230. Voltamos aqui a Estrasburgo, numa semana de sessão plenária, desta vez para entrevistarmos Isabel Santos, deputada do Partido Socialista, S&D Família Europeia. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um gosto, um prazer estar convosco. E nós começamos sempre por falar da terra de cada um dos eurodeputados, neste caso Gondomar. Nasceu em Gondomar, cresceu e vive ainda em Gondomar. Vivi em Gondomar e fui candidata contra o Major Valentim Loureiro, retirando-lhe a maioria absoluta lá em Gondomar. Que tornou icónica a repetição da palavra Gondomar até. Sim, tornou icónica a repetição da palavra Gondomar. Tivemos recentemente um episódio muito similar na última campanha para as legislativas, sim. E o que é que a Europa dá a Gondomar e o que é que Gondomar dá à Europa? Deu-lhe uma eurodeputada e um forte contributo. Gondomar tem tradições culturais muito significativas e tem beneficiado muito desta presença do país na União Europeia, desta participação do país na União Europeia. Porque se formos, por exemplo, à minha escola, é um excelente exemplo da importância desta pertença à União Europeia. Se formos à minha escola está completamente transformada. Eu estudei em pavilhões onde chovia, onde não havia vidros nas janelas, as portas estavam todas quebradas, e hoje vai-se à minha escola e vemos excelentes laboratórios, excelentes condições físicas de funcionamento, o que também propicia uma outra motivação para a aprendizagem e um outro ambiente de aprendizagem completamente diferente. Hoje adorava voltar a estudar na minha escola, porque realmente tem condições fantásticas. As questões da acessibilidade, muitas as questões até do ambiente. Houve uma grande mudança e eu pertenço à geração que ainda dançou e até namorou ao som do queremos entrar na CEE, não é? Queremos entrar na CEE, era assim qualquer coisa que a canção dizia, e assisti ao processo de adesão e toda esta fase até aos dias de hoje, e há uma grande transformação do nosso país. Como Portugal na CEE é uma grande diferença e uma evolução, que sentiu também no Porto, a depois ir estudar para o Porto, foi também uma mudança na sua vida? Há uma mudança. O Porto hoje com o metro, que quando foi apresentado exatamente por um ex-eurodeputado, porque Fernando Gomes, o presidente da Câmara que leva o metro para o Porto, tinha sido deputado europeu. E sedimentou esse projeto aqui enquanto deputado. E quando chega ao Porto, leva aquele projeto que toda a gente dizia, é o metro de papel, porque todos pensavam que o metro iria ficar no papel, era um projeto que ficaria no papel, e foi um projeto que alavancou a mobilidade no Porto, a mobilidade mais eficiente, mais eficaz e mais amiga do ambiente, e mudou completamente os nossos hábitos de vida. É uma das grandes marcas e foi exatamente construída com o suporte de fundos europeus. Não teria sido possível sem esse suporte. E foi também no Porto, no distrito, que foi governadora civil. Fui. Quais são as funções de um governador civil? Também já entrevistámos deputados que o foram. Já não são as funções. E qual foi as antigas funções, antes de ser extinta a função? São funções de coordenação na área da segurança e do salvamento, que hoje estão extinguidas, e também muitas outras funções administrativas de coordenação com os serviços desconcentrados do Estado. Infelizmente desapareceram e tenho a percepção de que fizeram muita falta e continuam a fazer muita falta. Eu até defendia que se transitasse do modelo dos 18 governadores civis para 5 governadores civis ligados às regiões plano, e que tivessem mais funções exatamente na coordenação dos serviços desconcentrados e também mais funções na área da segurança e do salvamento. Infelizmente a opção foi pela extinção. Continuo a dizer que fazia sentido. Talvez, se o país vier a progredir no caminho da regionalização, venham a surgir os representantes regionais do governo e aí assumam funções muito similares às dos governadores civis, é evidente que robustecidas no seu mandato e com outros recursos também que nós não tínhamos e que fomos perdendo ao longo dos tempos, e penso que aí haverá um retorno e um ganho em termos de coordenação da resposta que é dada às populações. Sim. Uma das questões que normalmente fazemos quando falamos de desempenho de funções políticas é que há na fase de cada deputado ou eurodeputado
às vezes um momento ou um conjunto de momentos que trazem aquele sobressalto cívico e maior interesse pela política. A política para si foi algo que já tinha interesse quando era mais jovem ou apareceu mais tarde? Sim, eu comecei muito cedo. Eu venho de uma família que foi sempre muito politizada. O debate político à mesa era frequente, era como respirar quase. E naquela fase do 25 de Abril que eu vivi, quando 25 de Abril ocorreu, eu tinha 6, 7 anos, depois vivi aquela fase toda do PREC, que toda a gente estava muito envolvida na política, o meu pai estava bastante envolvido e discutirmos assuntos de política à mesa era uma constante. Muitas vezes não se falava de outra coisa, não é? E por isso tive sempre uma grande motivação. Depois, nos meus tempos de estudante, fui também presidente da Associação de Estudantes, representante dos alunos no Conselho Pedagógico, tive sempre muita atividade, até que integrei a Juventude Socialista. Depois fiz um interregno de 8 anos em que me afastei mais das atividades partidárias, decidi empenhar-me mais no meu percurso profissional, afastar-me, até porque houve ali um período de um certo desencantamento e afastei-me, até que houve um dia que recebi um telefonema e convidaram-me para ser candidata a deputada à Assembleia da República, e tudo começou aí em 2005, com a minha entrada na Assembleia da República. Tem experiência de poder local também em termos legislativo, em termos nacionais. Sim. E tem também outras experiências da OSCE. Sim. Como é que foi esse percurso e como é que essas diferentes funções foi tendo ao longo da vida a capacitaram também melhor para hoje desempenhar funções aqui em Estrasburgo? Capacitaram-me de uma forma extraordinária. O que é que conseguiu retirar de cada uma delas? É curioso ver o que eu retirei. A capacidade de intervenção, a visão dos problemas, a visão da emergência, da intervenção política para a resolução dos problemas, e a minha visão do mundo. Isso aí. E o período em que entrei na OSCE, que decorre quando eu regresso à Assembleia da República, depois de ter sido governadora civil, regressei em 2011. Em 2011 integrei a delegação do Parlamento Português à Assembleia Parlamentar da OSCE e aí inicio um percurso realmente voltado para o mundo, voltado muito para a Europa de Leste. Foi uma janela que se me abriu. Foi, de facto, uma janela aberta para mim que me preparou para a experiência que tenho hoje para a defesa dos direitos humanos, porque assumi logo a vice-presidência da Comissão para os Direitos Humanos, da Assembleia Parlamentar da OSCE, depois ascendi a presidente dessa comissão e, passado 3 anos, porque eu achava que 3 mandatos como presidente da Comissão de Direitos Humanos já era demais e já ninguém se candidatava porque achavam que era uma comissão da Isabel Santos. A Isabel Santos decidiu nessa altura retirar-se e passei a vice-presidente da Assembleia Parlamentar, atividade que eu desempenhei com grande afinco também e que me preparou muito para o que faço hoje. Na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Externos, na observação eleitoral, porque me dediquei muito às missões de observação eleitoral, que entendo serem fulcrais e que são um grande contributo para a democracia no mundo e para a defesa dos direitos políticos. E tudo isso foi, de facto, o abrir de um plano de intervenção que eu mantenho hoje e que me preparou, que me capacitou imenso. Aprendi imenso durante esses anos, continuo a aprender, mas esses anos foram anos de grande aprendizagem e que me motivaram muito para aquilo que estou a fazer agora. E cada semana no Eurodeputado é diferente? Como é que foi esta? Cada semana é diferente. Esta até foi um pouco mais calma, porque os assuntos externos não estiveram tão presentes no debate desta semana. No entanto, foi uma semana também muito agitada, muito focada nas questões do que está a ocorrer em Gaza, da necessidade de apoio humanitário. Vai sair agora já saiu ontem um navio Lárnaca para Gaza. E foi motivo de grande debate aqui. Hoje haverá um debate ainda em plenário no qual eu vou participar sobre esse assunto. O Afeganistão também está na agenda devido às execuções públicas de mulheres que estão a ocorrer. E temos uma semana em que também estamos a fechar muitos dossiês. Por exemplo, ainda há pouco estive na Comissão
de direitos cívicos, a discutir alguns dossiês que têm a ver até com a proteção de dados e com as matérias ligadas à base de dados na área da saúde. E temos estado aqui a trabalhar a fechar dossiês. Neste momento estamos a fechar dossiês, o que permitiu ser uma semana um pouco mais calma que aquilo que é habitual, porque geralmente estas minhas semanas em Estrasburgo são muito agitadas, muitas intervenções em plenário, muitas reuniões, muitos dossiês em debate, são semanas muito agitadas mesmo. Portugal pertencer à União Europeia é também uma forma de pertencer à mesa dos grandes? Sim, é uma forma de pertencer à mesa dos grandes, embora eu diga sempre que nenhum país é pequeno, porque a dimensão dos países não se mede em quilómetros, nem em população, nem em PIB. A dimensão dos países mede-se muito pela sua atividade diplomática e pela sua dimensão no jogo diplomático. E aí, por vezes, os pequenos países têm a capacidade de nos surpreenderem. Penso que Portugal também tem muito essa capacidade, e deixe-me que lhe diga porquê. Até porque temos, dentro da lusofonia e não só. Dentro da lusofonia e não só. Até porque Portugal tem uma diplomacia muito guiada pelos valores. E o facto de estar muito longe dos conflitos dá-lhe, por vezes, uma capacidade de ter uma voz escutada e respeitada no mundo. De fazer pontes. De fazer pontes. Veja-se a presença de António Guterres na presidência das Nações Unidas, como secretário-geral das Nações Unidas. E isso mostra-nos que, apesar de sermos um pequeno país, temos capacidade para ascender a determinados lugares, exatamente pela postura que temos no mundo e pela forma de nos relacionarmos com os outros. E nós, portugueses, não somos melhores nem piores que um ou outro país, mas temos muito esta capacidade de nos colocarmos do lado do outro e percebermos o ponto de vista do outro. Isso cria-nos aqui uma certa capacidade de mediação que é importante e que devemos explorar mais, porque temos realmente potencial para fazer ainda mais e melhor no cenário internacional. E uma das várias missões, ou várias das missões em que fez parte, são missões de observação eleitoral. Qual é a importância também desse papel de estar presente em atos eleitorais de outros Estados e da União Europeia também ser um parceiro credível? Sim, a União Europeia é não só uma comunidade com interesses económicos e geopolíticos, é também uma comunidade de valores. E dentro desses valores, há valores que são centrais, como a defesa da democracia e a defesa dos direitos humanos. Ora, uma das vias de implementação desses valores, de concretização desses valores na vida das pessoas, noutros pontos geográficos, tem exatamente a ver com as missões de observação eleitoral, que são sempre, geralmente as pessoas olham para as missões de observação eleitoral como uma ingerência ou como um dedo apontado ao país. Pensa-se, se há uma missão eleitoral é porque há ali problemas nos processos eleitorais. Nem sempre isso acontece. Aliás, a OSCE, nós aqui não fazemos isso, mas a OSCE observa tanto em democracias consolidadas como em democracias mais débeis. Porque há sempre algo a melhorar nos processos eleitorais. E na União Europeia dá um contributo muito forte, porque no final da missão eleitoral fica sempre um relatório com as observações da progressão feita pelo país, do que é necessário fazer melhor e também a possibilidade de apoio no reestruturar do processo eleitoral. Por isso, não deve ser olhado como uma marca negativa logo à partida, é uma forma de colaboração no sentido de fortalecer as democracias no mundo. E essa é uma grande missão. E também é sempre um suporte naqueles países de democracias mais débeis, regimes autocráticos, há um suporte para aqueles que resistem e que defendem a democracia e que estão a lutar pela democracia. Passamos a um conjunto de perguntas mais dinâmicas. Sim. E a primeira que lhe pergunto é o que é que Portugal ganhou com a União Europeia? Ganhou muito o Portugal aberto ao mundo, o Portugal cosmopolita, o Portugal moderno, deve-se muito à União Europeia. E sente que a Europa é uma bicicleta, ou seja, se parar caímos? Se parar caímos. Por isso não podemos parar, nunca. E quem considera que foi o melhor presidente da Comissão ou do Parlamento? Do Presidente, não quero destacar ninguém.
tenho as minhas preferências, para ser muito clara, tenho as minhas preferências, mas não quero destacar ninguém. E em termos de admiração de algum eurodeputado que não seja do Partido Socialista, mesmo que seja da mesma família europeia, tem algumas referências também pela capacidade de trabalho? Tenho algumas referências, embora tenha uma ligação muito forte com um deputado que é da minha família política, que integra o meu grupo político e ao qual me liga um longo historial, um historial na defesa dos migrantes e dos refugiados, que é o Pietro Bartolo, que foi médico de Lampedusa, que eu conheci em Lampedusa na segunda vez que fui à ilha e que foi o primeiro homem que me fez chorar. Eu conhecia todas as histórias de que ele me falou, mas quando ele me falou, e eu tinha estado em conversas com muitas das pessoas que ele referiu, e pessoas que tinham muitas histórias similares, que as tinham vivido na pele, muitos migrantes, muitos refugiados. Mas quando ele, na conversa que teve comigo, no seu gabinete médico, me aborda determinadas questões, foi um momento em que eu desabei. Eu não sou de desabar. Uma das questões que faz parte do trabalho de eurodeputado é ver e ouvir, às vezes em diversos locais, o que é que, sobretudo nesta experiência e noutras, viu que não é tão visível aos olhos da sociedade? Vejo o outro, o ser humano que está à minha frente, em muitas situações, nas visitas a detidos políticos, nos contactos que tenho com organizações não governamentais, nos contactos que tenho com muitos defensores de direitos humanos, com muitas vítimas de violações de direitos humanos. Em todos eles eu vi o outro, vi um pouco de mim e vi seres humanos pelos quais é preciso lutar e os quais é preciso defender. O relator de Direitos Humanos, no seu reporte, também no seu relatório anual, há 2 semanas, afirmava que nós estamos a voltar a viver num mundo dual. Quão importante Sim. é termos uma Europa unida, não só aqui na União Europeia, como no Conselho da Europa, e também puxar por democracias que defendam os direitos humanos por todo o mundo. Talvez nunca, não vou dizer nunca, mas nas últimas décadas estou segura que nunca foi tão importante lutar pela defesa dos direitos humanos, pela defesa da democracia quanto agora. E o que é que os europeus têm em comum? Têm uma cultura, uma forma de ser e de estar e têm esta magnífica construção política que é a União Europeia e que não podemos desperdiçar, porque foi ela que nos garantiu mais de 7 décadas de liberdade, de democracia, de estabilidade, sem guerras. E esse é um bem precioso, a estabilidade, a paz, a democracia, a defesa dos direitos humanos é algo de muito precioso e eu, em contacto com cenários onde a realidade é bem diversa desta, dou cada vez mais valor ao que é viver na União Europeia e talvez por vezes desperdicemos, talvez por vezes estejamos a desperdiçar este bem que nos está a ser dado porque o damos como adquirido. E nada disto é adquirido, tudo é construído. Por isso, se pararmos, a bicicleta cai. E se, sem contar com Portugal, se pudesse escolher outro país, outro Estado-membro da União Europeia para viver, que país é que acha que escolhia? Vivi em Portugal, vivo muito bem em Portugal. Estando este tempo todo, tantas vezes afastada e agora por períodos mais prolongados do meu país, digo que vivo muito bem em Portugal, gosto muito do meu país, embora admita até um dia vir a viver uma temporada noutras geografias. Gostava muito de retornar a Moçambique e viver uma temporada lá, gostava muito de retornar ao Brasil e viver lá uma temporada, como gostava de retornar à Venezuela e viver também lá uma temporada, apesar de todas as dificuldades. Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Está no topo da lista? Um país que eu nunca... O Japão. Japão. Tenho muita curiosidade e tenho uma visita agendada com o meu filho há vários anos e temos vindo a protelar, a adiar consecutivamente, mas gostava muito de ir ao Japão. No mundo da música tem alguma referência especial? Algo que conste sempre da sua playlist? Sim. Chutos e pontapés e Jorge Palma. E na literatura? Na literatura há vários, aí é mais difícil selecionar, mas selecionaria Dostoiévski. E no mundo do cinema, algum filme que a tenha marcado mais? Era uma vez na América, pela fase em que o vi e até pela história.
que em muitos momentos da minha vida é recordado. Se pudesse escolher uma personalidade viva, pode ser do campo da política ou não só, com quem gostaria de almoçar e nunca teve essa oportunidade, quem é que provavelmente seria essa pessoa? No mundo da política não escolherei ninguém em especial. No mundo das artes, há duas pessoas, três talvez. Já não há com as quais eu restrições do gostava Covid, por isso seria de me possível. encontrar, sim. Para almoçar, há um almoço que tem sido protelado várias vezes, um almoço, um jantar, seja o que for, um café, um tempo mais prolongado de conversa com o Badiou Cao, que é um cartunista chinês que está refugiado na Austrália e do qual eu gosto muito e gostaria de ter ainda, já estive com ele, até no Parlamento Europeu, mas não tive a oportunidade de um tempo mais distendido de conversa e penso que nos está a faltar aos dois essa conversa. Indo para, também ainda com ligações à China, mas num outro sentido, o Richard Gere, que tem sido um grande patrocinador da campanha pelo Tibete. Essa é uma das minhas velhas causas de mais de 30 anos e gostaria muito de ter a oportunidade de me sentar com ele para falar sobre essa campanha e sobre a necessidade da ação em defesa do Tibete. E depois do mundo da música, eu escolheria Jorge Palma. Acho que é de um politicamente incorreto, absolutamente fascinante e adoraria ter E já um muito citado almoço no com Parlamento e tudo. ele. Eu adoraria Que um almoço pergunta é com que ele. lhes faria? Far-lhes-ia Certamente. várias perguntas. Ao Richard Gere perguntava-lhe então quando é que vamos ao Tibete. Ao Badiou Cao procuraria estruturar com ele um programa de exposições, uma turnê de exposições na União Europeia para mostrar não só a sua arte, mas também a sua mensagem de denúncia das atrocidades que são cometidas pelo regime chinês. E ao Jorge Palma perguntar-lhe-ia, deixas-me rir? Sem dúvida uma boa referência que nos dá música a várias gerações. Passamos às escolhas. A primeira escolha que proponho sempre a deputados e eurodeputados é entre humildade e ambição. Humildade e ambição, as duas, são imprescindíveis. Cães ou gatos? Sou muito de gatos. Embora com o passar da idade, comece a ser cada vez mais fascinada por cães, mas ainda os gatos, sim. António Variações ou chutes e pontapés? E os dois, porque quanto a Variações também é uma das minhas grandes referências e marcou muito a minha geração. Mercado livre ou comércio de proximidade? Comércio de proximidade. Sonho ou realidade? As duas coisas. E qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho? Não quero parecer uma Miss Mundo, mas neste momento seria paz e liberdade. Liberdade ou segurança? Liberdade com segurança, porque não há liberdade sem segurança. Aprendi isso na OSCE. Nós temos os chamados 3 cestos: os direitos humanos, a liberdade e a segurança. Funcionam os 3 em conjunto. Se um cai, caem todos. É como a bicicleta. Liberdade ou igualdade? Liberdade e igualdade, porque não é livre aquele que não é igual e não é igual aquele que não é livre. Schumann ou Delors? Os dois. Embora tenha uma certa proximidade com Delors, Schumann foi muito, muito, muito importante. Campo ou cidade? Cidade por necessidade, campo como aquele paraíso que há de vir. Poesia ou prosa? As duas. Não há boa prosa sem um toque de poesia. 1 euro ou 200 escudos? 1 euro. Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa? Eu vou um bocadinho mais longe. Constituição para a Europa. NATO ou Exército Europeu? Os dois são imprescindíveis, são patamares diferentes. Apontaria para os dois, embora o Exército Europeu seja algo muito longe. Está muito, muito, muito longe. Eu provavelmente não verei nascer nesta minha encarnação, mas nunca se sabe. Sozinhos e rápido ou juntos e longe? Juntos e longe.
Estrasburgo ou Bruxelas? Estrasburgo, gosto mais de Estrasburgo, embora preferisse por comodidade permanecer em Bruxelas. Agora, esta dualidade Estrasburgo-Bruxelas é que é pouco funcional. Mozart ou Beethoven? Essa é muito difícil. Mozart ou Beethoven? Gosto muito de Beethoven, mas Mozart inspira-me mais. Federação ou Confederação? Confederação. Agora passamos também um segmento rápido de palavras soltas e peço que me diga uma ou algumas palavras que associa a esta palavra e a primeira que escolhi foi Mediterrâneo. Mediterrâneo é todo o meu mundo neste momento. Eu estou muito centrada nos países do Mashrek, sou presidente da delegação para os países do Mashrek e vivo muito o Mediterrâneo. Vibro com a luz do Mediterrâneo, com a energia do Mediterrâneo e com a força das suas gentes. Nós temos que olhar mesmo mais para o Mediterrâneo. Essa tem sido uma das grandes falhas da União Europeia. Cidadania Europeia? Sim, foi a grande oportunidade da minha geração. Resiliência? Sempre. Erasmus? Forever. Sustentabilidade? Temos que a criar. Jovens? Temos que lutar por eles, temos que lhes dar a oportunidade e é preciso que eles a agarrem. Crianças? Temos que lutar cada vez mais por elas. Há uma geração com um futuro muito ameaçado, sobretudo fora da Europa. Saudade? Saudade é esse sentimento muito português, para o qual só nós temos uma palavra que eu explico constantemente em diversas geografias, porque explicar Portugal é explicar a saudade. Há um certo sentimento que é muito nosso, que tem a ver com o fado, que tem a ver com um certo estado de alma, que é indefinido. E eu procuro sempre explicar, por vezes passo grandes serões a tentar explicar o que é a saudade A tal a presença gente e de a outras ausência. geografias. Sim. Ordem Mundial? Algo que temos que defender com unhas e dentes neste momento. Está seriamente colocada em causa com tudo o que está a acontecer à nossa volta, seja o conflito na Ucrânia, seja o que está a acontecer no Médio Oriente e nas mais diversas geografias. Minorias? Há que lutar por elas, há que defendê-las Trabalho? para uma perfeita integração, porque todos somos poucos e, portanto, é preciso integrar. Trabalho? Trabalho é aquilo que eu faço todos os dias desde que me levanto. Portanto, para mim é como respirar e é um fator fundamental para a garantia da dignidade humana. Estado de Direito? Há que lutar por ele, há que preservá-lo, não é um dado adquirido e a realidade mesmo dentro da União Europeia mostra-nos que é muito importante, cada vez mais importante, lutar e defender lutar por ele e defender o Estado de Direito. Está cada vez mais ameaçado dentro e fora da União Europeia. Feminismo? Feminismo, para mim, é também como respirar. Defender as mulheres e os direitos das mulheres é defender uma sociedade justa e uma sociedade igual. Se pudesse escolher uma palavra para resumir a União Europeia, que palavra é que escolhia? Para definir a União Europeia, uma grande janela. E se pudesse escolher uma palavra para resumir Portugal? Portugal. Portugal. Talvez alma. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Uma mensagem de confiança no futuro e que é necessário participar nas próximas eleições europeias. Eu não estou a dizer votem num ou votem no outro, abstenho-me desse tipo de discursos. É importante participar e é importante estar presente, ter uma voz ativa nas próximas eleições europeias. Não é indiferente escolher uns ou outros. É importante escolher aqueles que se identificam com o projeto europeu e que defendem o projeto europeu. E essa é uma tarefa de todos, inclusive daqueles que vão votar, porque no momento em que votam estão a fazer uma opção pelo projeto europeu ou contra o projeto europeu. E temos que ter sempre muita atenção em relação àqueles que se mantêm calados em relação à União Europeia e que têm relações com outros que nós sabemos serem absolutamente perversos para a União Europeia e, no fundo, terem o grande objetivo que é o fim da União Europeia e o fim
da democracia, da estabilidade e da paz na Europa. Isabel Santos, foi a sua participação. Muito obrigado pelo seu Muito compromisso. obrigada pelo convite. E vocês lá em casa continuem a acompanhar os 21, projeto dos 230. Podem acompanhar todas as entrevistas no nosso site www.os230.pt. Até à próxima.